essas sanções se expandirão e alcançarão novas pessoas. Esses mesmos advogados e essas pessoas que estão ali preparando as sanções sabem dos escritórios de advocacia, sabem das esposas e familiares nesses escritórios, sabem, inclusive, se eles forem sancionados, quais contas de quais pessoas eles passariam a usar para que essas pessoas também sejam sancionadas. Então, assim, eles estão preparando um efeito dominó. Por enquanto, eles querem derrubar uma peça e só. Só que se outras peças se mexerem aí, pelo que a gente está vendo, eles vão soltar o efeito dominó e vai sair derrubando todo mundo. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Prazo de Moraes está acabando e é revelado o que pode acontecer no processo nos Estados Unidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enfrenta um processo movido por empresas norte-americanas vinculadas ao presidente Donald Trump e à rede social Rumble, que o acusam de censura e violação da liberdade de expressão garantida pela Constituição dos Estados Unidos. O prazo para que o magistrado brasileiro apresente sua defesa encerra-se em 19 dias. Moraes pode optar por não se manifestar. Nesse caso, o processo poderá tramitar a revelia, com base exclusivamente nos argumentos das empresas que afirmam que as decisões judiciais emitidas no Brasil afetaram usuários e empresas com sede nos Estados Unidos. O cerne da acusação está no bloqueio temporário da plataforma X, em território brasileiro em 2024, após descumprimento de ordens judiciais. O caso ganhou notoriedade internacional quando o senador Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, afirmou no último dia 21 de maio que há uma grande possibilidade de sanções contra Moraes com base na chamada Lei Global Magnitsky, legislação norte-americana que permite sanções contra estrangeiros acusados de violar direitos humanos ou liberdades fundamentais. Entre as medidas solicitadas pelas empresas está a declaração de que as decisões de Moraes não tenham validade nos Estados Unidos. Caso o processo avance e resulte em sanções, Moraes pode ser proibido de entrar nos Estados Unidos, o que teria repercussão não apenas pessoais, mas institucionais, afetando a imagem do Supremo Tribunal Federal no exterior, além do ministro ter suas contas e cartões de créditos bloqueados. Ainda segundo novas reportagens recentes, não apenas Moraes no STF deve ser sancionado. Veja o vídeo. Nossos iluminados ministros do STF, que tanto adoram dar palestras, fazer discursos, falar com a imprensa, algo que não existe em nenhuma outra Suprema Corte do mundo, na frente das câmeras eles falam que não tem medo, que essas ações dos Estados Unidos não vão dar em nada. Mas na verdade, quando a cortina se fecha e quando a câmera desliga, eles entendem que vão ter suas vidas viradas ao avesso. As consequências da lei Magnitsky, elas são extremamente severas. É a destruição financeira de alguém. A pessoa passa a ser um indigente no mundo bancário, no mundo financeiro. Sem cartão de crédito, sem conta no banco, sem poder ter bens fora do Brasil, sem poder fazer transações, sem poder ter uma conta do Gmail ou do Netflix. Então, eles sabem que o que vem por aí é sério, é devastador. Por enquanto, a mira está apenas no Alexandre de Moraes. Mas os advogados do Donald Trump já estão fazendo algumas movimentações nos Estados Unidos para que quando essas sanções vierem, elas não fiquem apenas no Alexandre de Moraes. E tudo vai se basear na reação dos outros ministros. Se eles saírem em defesa do Alexandre e se eles fizerem alguma ação em conjunto, você pode ter certeza, o escopo das sanções se expandirá. E por que eu estou te falando isso? Bom, como vocês sabem, Alexandre de Moraes foi intimado recentemente para apresentar sua defesa em 21 dias. Ele está sendo processado nos Estados Unidos por conta dessas decisões absurdas de censurar a empresa americana em território americano, de censurar cidadãos americanos em território americano e de multar essas empresas também. A pena vai ser grande, né? Talvez uma multa absurda, passando dos 6 dígitos. Aí, os advogados do Donald Trump, que é o Trump Media e da Rumble, acrescentaram mais um nome nessa investigação, nesse processo. Quem foi?
Dias Toffoli. Por que Dias Toffoli? Eles entenderam e vão provar que as decisões do STF não são decisões técnicas, não são baseadas no devido processo legal, que elas são decisões para proteger investigações que alcançaram os próprios ministros. E lembrando, tudo começou com Dias Toffoli no inquérito da fake news, que ele abriu de ofício e passou para Alexandre de Moraes, quando uma delação da Lava Jato alcançou o nome dele com o código amigo do meu pai. Então vamos ver a matéria. Advogados de Trump criticam o ato de Toffoli, que empoderou Moraes no STF. Advogados que representam a empresa comandada por Donald Trump contestaram uma decisão do ministro Dias Toffoli no STF que fortaleceu Moraes. Então entenda uma coisa, tudo que os advogados do Donald Trump colocam nesse processo são informações que estão sendo chegadas diretamente ao Donald Trump. Então, Donald Trump sabe o que está acontecendo. Advogados que representam o Trump Media criticaram uma decisão do ministro Dias Toffoli que teve como consequência a concentração de investigações pelo gabinete de Alexandre de Moraes. No processo que a empresa do Donald Trump move contra Moraes nos Estados Unidos, 6 advogados contestaram o chamado inquérito das fake news, cuja está completando 6 anos, cuja instauração foi determinada por Toffoli enquanto presidia o Supremo. Não podemos esquecer, tudo isso que está acontecendo, da censura, da perseguição, das buscas e apreensões, começou quando o Toffoli abriu o inquérito. Os advogados sustentam que o ministro abriu a investigação após ser alvo de uma reportagem que o associou à empreiteira Odebrecht. Em março de 2018, um grande jornal brasileiro informou que o ministro José Antônio Dias Toffoli, colega de Moraes no STF, estava implicado na Operação Lava Jato e ligado ao Odebrecht, um conglomerado que admitiu cerca de 788 milhões em propinas. 788 milhões de dólares, gente. Isso aqui são trilhões e trilhões de reais. 3 dias depois dessa denúncia, em 14 de março de 2019, o STF, por meio do ministro Toffoli, instaurou o inquérito 4781, conhecido como inquérito das fake news. Então, os advogados do Donald Trump estão escrevendo a história de como que se iniciou esse processo da ditadura da toga. Então, eles entendem exatamente o que está acontecendo no Brasil e chegaram à conclusão de que a origem de tudo isso foi Dias Toffoli abrindo um inquérito para se proteger e passando esse inquérito nas mãos do Alexandre de Moraes, algo que jamais poderia ter acontecido. Nem a abertura do inquérito, nem passar o inquérito para Alexandre de Moraes, que desde então vem usando esse inquérito para perseguir a direita e para censurar brasileiros, americanos, empresas americanas, colocando até mesmo Elon Musk dentro desse inquérito. E até jornalista de renome no Brasil. Minha opinião, qual que é a mensagem aqui? A mensagem é a seguinte: o Alexandre de Moraes vai sofrer sanções. Elas serão severas, serão sérias. Inclusive, não só Magnitsky, mas também multas. Se saírem em defesa dele, essas sanções se expandirão e alcançarão novas pessoas. Esses mesmos advogados e essas pessoas que estão ali preparando as sanções sabem dos escritórios de advocacia, sabem das esposas e familiares nesses escritórios, sabem, inclusive, se eles forem sancionados, quais contas de quais pessoas eles passariam a usar para que essas pessoas também sejam sancionadas. Então, assim, eles estão preparando um efeito dominó. Por enquanto, eles querem derrubar uma peça e só. Só que se outras peças se mexerem aí, pelo que a gente está vendo, eles vão soltar o efeito dominó e vai sair derrubando todo mundo. Meu amigo, vai ser a maior vergonha que uma autoridade do judiciário já passou no âmbito internacional, na história do mundo. Eu espero que isso não aconteça. O que a gente quer? Que o Brasil volte à normalidade, que as pessoas parem de ser perseguidas, que os inquéritos ilegais sejam arquivados e que a democracia possa voltar a funcionar no país. E principalmente, que as próximas eleições não tenham interferências, não tenha favoritismo, como teve em 2022, que a gente sabe. Isso é pedir demais? Pedir que a democracia volte a reinar? Hoje no Brasil, sim. Hoje no Brasil, se você pede isso, você está sendo extremamente antidemocrático. OAB versus Alexandre de Moraes. O quê? A OAB acordou. Finalmente ela reagiu aos abusos de Alexandre de Moraes. Que história que é essa? Que história é essa de que a OAB está enfrentando os abusos de Moraes contra o advogado Eduardo Kuntz? Aquele que conversou no Instagram com Mauro Cid.
E eu que estava achando que a OAB só existia mesmo era para cobrar anuidade. Ou será que eu estava certo? Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, o pedido do advogado Eduardo Kuntz feito à OAB. Em segundo lugar, o que a OAB fez até agora. E terceiro, qual que é a minha aposta do que a OAB vai de fato fazer nesse caso. Então fica aqui comigo que depois eu vou te falar qual que é a minha aposta e eu vou querer saber qual que é a sua. E bora então direto ao primeiro ponto com essa notícia aqui que saiu no UOL na coluna da Raquel Landim. Dá uma olhadinha aí comigo, ó. Advogado que gravou CID aciona a OAB e fala em criminalização da profissão. Gente, isso foi o que o Kuntz fez e esse aqui era o movimento esperado do Eduardo Kuntz. Afinal, ele não tem muito para onde correr. Ele não tem muito o que fazer nesse caso, porque do outro lado está simplesmente Alexandre de Moraes, o supremo mais supremo de todos. Mas agora bora para o segundo ponto com essa notícia aqui que saiu do Estadão. Olha aí. OAB versus Moraes. Advogado diz que tentativa de calar a defesa não será admitida. O quê? Não. Eu não acredito. Eu não acredito numa coisa dessas. A OAB finalmente acordou. Ela se mexeu contra Alexandre de Moraes. É sério isso? Eu só posso estar sonhando. Não. Eu preciso conferir isso aqui com certeza, para ter segurança de que é isso aí mesmo. Bora então ler para ter certeza de que isso aqui, na verdade, não é uma fake news, que isso aqui é real. Olha aqui. A Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB em São Paulo escalou o advogado Renato Marques Martins para defender o criminalista Luiz Eduardo de Almeida Kuntz, alvo de inquérito da Polícia Federal por suposta obstrução de investigação do plano de golpe. Ah, gente, agora tá explicado, né? Não foi a OAB Nacional do Beto Simonetti, não. Aquela tá totalmente acovardada perante o Supremo. Não, foi a OAB de São Paulo, do Leonardo Sica, um dos presidentes das seccionais da OAB mais corajosos do Brasil, que já deu inclusive entrevista para o Estadão detonando o Supremo. Olha aí, ó. STF virou grande tribunal criminal com poder desmedido, diz presidente eleito da OAB de São Paulo. Então senta o dedo com força no like se você concorda aqui com ele e presta atenção aqui. Agora sim ficou claro, gente. Ainda bem que existem homens como Sica na OAB de São Paulo para fazer o que é certo. Porque se a gente fosse depender da OAB Nacional, o advogado Eduardo Kuntz seria assim enforcado em praça pública pelo Supremo e a OAB ia estar lá na frente batendo palmas para os ministros. Bora ler aqui a nota da OAB de São Paulo em defesa do Kuntz. Dá uma olhada aqui, ó. A instauração de uma investigação contra um advogado que nada mais fez do que bem e devidamente exercer a defesa do seu cliente, verificando se as acusações contra aquele eram verdadeiras ou falsas, representa uma tentativa de calar a defesa que não deve ser e não será admitida em uma sociedade democrática, disse Renato Martins, mestre em Direito Penal pela USP. No ponto, gente, certíssimo! Mas agora que a gente viu que foi apenas a OAB de São Paulo que saiu em defesa do advogado, fica a grande pergunta. E aqui eu vou direto para o meu terceiro ponto. Cadê a OAB Nacional? Cadê o senhor Beto Simonetti? Será que ele está tomando café da manhã com os ministros? Ou está jantando na casa de Alexandre de Moraes? Vão ficar calados mesmo diante de mais esse abuso inaceitável contra a advocacia? Aonde que estão vocês, hein? Olha, desse jeito eu vou achar que a OAB mesmo só vale para cobrar mensalidade de advogado. E eu vou te dizer agora qual que é a minha aposta do que a OAB vai fazer aqui nesse caso. Eu acho que a OAB vai dar razão ao ministro Alexandre de Moraes. Vai dizer que advogado está errado, vai soltar talvez alguma notinha de repúdio. Não contra o STF, mas sim contra o advogado. Vai se solidarizar talvez com Moraes e dizer que está alerta e vigilante na defesa da democracia. Se a OAB Nacional não fizer isso, eu vou ficar muito surpreso. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Qual que é a sua aposta do que a OAB Nacional vai ou não vai fazer, hein? Me conta aí nos comentários e um grande abraço. Suano, qual é a diferença da USAID para o governo americano? Ela existir ou não existir? Pavi, é interessante. E tem mais um detalhe, se isso se confirma, se o presidente norte-americano confirma, o ministro Alexandre de Moraes e todos os juízes que participaram, se for verdade, dessa trama,
eles respondem por crime contra o Estado. Exatamente. Né? Eles estão... É um colaboracionismo estrangeiro. É interessante, uma forma de golpe de Estado. Que quando você falou da Ludmilla, a primeira coisa que veio à mente foi aquele artigo da Ludmilla. E ela falou de uma maneira muito clara, transparente, ela disse, a CIA, que é diferente da USAID, a CIA estava bancando personalidades no Brasil para atuar contra o governo Bolsonaro. Ponto, isso é uma questão. O que vem agora, que a USAID, ela estava utilizando recursos para bancar indivíduos, bancar entidades, bancar instituições que minassem a ordem democrática no Brasil. É uma outra situação. Mas quando a gente observa, juntando o que a Ludmilla falou com o que este senhor falou, o que eles estão dizendo é apenas uma coisa: não são os Estados Unidos. Quem fez isso foi o governo Biden. O governo Biden tinha o interesse de minar o governo do Bolsonaro exatamente para não ter possibilidade de haver algum tipo de Estado brasileiro que pudesse ou apoiar os Estados Unidos dentro da linha que é contra o Partido Democrata, como também, afinal de contas, pudesse trazer uma certa ordem para o Brasil. O que está sendo dito é o governo Biden. Aí a gente pega a questão da USAID. Quando ela foi criada dentro de uma lógica interessante. Ela foi criada para fazer diplomacia pública dos Estados Unidos. O que é diplomacia pública? É como uma sociedade, um país seduz a sociedade do outro país para mostrar os seus valores, a sua cultura, para que fique mais acessível. Ah, não era o McDonald's, já não cumpria bem este papel? Aí é que está o detalhe, o McDonald's, ele tentava fazer isso, mas o McDonald's ele não trazia cultura, ele trazia só um elemento. Quem fez muito isso foi Hollywood, a USAID fez também. Só que a USAID, quando ela entrou, ela olhou para o que os soviéticos estavam fazendo. O que os soviéticos faziam? Eles criaram internacionais socialistas pelo mundo, internacionais do trabalho, internacionais disso. Então eles agiam coletivamente. O que os norte-americanos fizeram? Pô, não é por aí, eu sou o líder. Então eu vou entrar com ajuda e financiamento econômico para resolver os problemas de pobreza. Porque a lógica deles é, se eu resolvo o problema de pobreza, não surge o comunista que vai usar daquela pobreza para fazer massa crítica. Então a lógica deles é eles entrarem para fazer diplomacia pública com auxílio humanitário. Essa era uma jogada inteligente. O que me assusta é que durante todo esse tempo a USAID foi dita como um instrumento do imperialismo capitalista contra nós, pobres coitados da América Latina. Hoje estão dizendo assim, o Trump não vale nada, ele está acabando com a USAID. Por qual razão? Porque mudou o governo, veio um governo wokinho, e esse governo passou a dizer assim, agora eu vou financiar quem vai destruir a moral ou a honra daquela sociedade capitalista tradicional, a sociedade ocidental. Por isso que eles se revoltaram contra a USAID. Mas aí tem um outro problema, que é uma das razões pelas quais eu sempre me angustio, e eu já encerro, quando o democrata assume o poder nos Estados Unidos, é a maneira como eles fazem a porcaria. A USAID, quando ela foi criada por um democrata, mas ela teve uma lógica que criou? Foi o Kennedy, foi em 61. Foi o John Kennedy que criou em 1961, mas tem um dado que é importante. Sempre, quando os democratas entram, eles evacuam tudo aquilo que foi produzido. Quer ver um exemplo? Talibã. Talibã é a construção dos Estados Unidos. É um resultado. A USAID é a construção, e agora se tornou um instrumento porcaria. Estado Islâmico. De onde que veio o Estado Islâmico? Ele veio de grupos que se formaram dentro daquela prisão em Abu Ghraib. Lá dentro que foram formados esses indivíduos que acabaram indo e se tornaram o Estado Islâmico. Mas por que isso acontece? Porque o republicano, ele vai lá, ele quer pôr a ordem. Aí surge o democrata. O que o democrata fala? Não, nós temos que pensar os direitos humanos. Depois de ter feito tudo aquilo que foi feito lá, os caras se empoderam, se organizam, recebem armas e criam um grupo contrário. Talvez a USAID seja o desdobramento de uma porcaria democrata que tomou conta e acabou usando para, ao invés de fazer promoções de diplomacia pública, o que eles passaram a fazer? Investindo diretamente para derrubar governos ou acabar com os valores ocidentais dentro de sociedades como a sociedade brasileira, a sociedade latino-americana. E aí é que está o grande problema. Por isso, quando Elon Musk foi lá e disse, vamos acabar com esse lixo, é uma saída. Eu não sei se vai produzir o resultado. Eu preferia que acabasse o seguinte, retira todo aquele aparelhamento e deixa a USAID continuar trabalhando. Voltada apenas para fazer a assistência, o apoio e utilizando recursos.
Eu acho que seria melhor. Só que voltando para a questão do Milei. É melhor falar com os dois pés e acabar com tudo. Acaba, depois fez falta, volta. E Valente, muita gente perguntando aqui no chat, né? Isso tem como anular as eleições de 2022? Eu sinto lhes dizer, meus queridos, que a eleição de 2022 já é nula. Não é Lula, é nula com N. Por quê? Por um simples motivo. Vamos ser simples, diretos, objetivos e práticos. A lei eleitoral diz que o TSE só pode fazer resoluções para a eleição até o dia 5 de março do ano da eleição. E a eleição de 2022 foi regulada basicamente por uma resolução de 20 de outubro de 2022. Só por isso a eleição de 2022 é nula. Então, se ela tivesse que ser anulada, não é por isso, já tem motivo para ser anulada desde sempre.